Mas eu venho aqui hoje com muita alegria a pedido do nosso presidente Valdemar, assim como ao Chineu e Alvino, querido Aécio Neves, que ora assume uma responsabilidade nada fácil, porque substituir Marconi Perillo é um desafio enorme. Antes, Bruno, meu colega, que foi o voto decisivo do impeachment da pior presidente que esse país já teve. Ele decidiu com o voto dele, nunca vou esquecer. E o que nos une... O que nos une? É que se existe um partido, quando eu cheguei no meu primeiro mandato na Câmara, querido Aécio Neves, é que o partido que mais tempo enfrentou o PT foi o PSDB. Isso nos une. Lógico, e eu tenho convicção que com as marcas, as digitais do eterno governador de Minas Gerais, porque eu sou casado com a mineira há 28 anos, do Triângulo Ituiutabana, eu sei que a sua gestão será uma gestão de desafios e de crescimento do partido e trazendo o partido para o centro, porque o centro é um papel importante nesse país. Mas que vocês vão caminhar com o PT, eu tenho certeza que nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Só tenho convicção. Nunca vai, né? Nunca vai. Ô, Sóstenes. Deixa eu ver se fecha aqui. Como é o nome do cara? É Fernando. Deixa eu dar pausa aqui no vídeo, para não gastar o tempo de você. Vamos lá. Vamos dar uma pequena aula de história pro Sóstenes Cavalcante, né? Esse é o Fernando Guimarães, do PSDB, do grupo Esquerda pra Valer, né? Você vê, um grupo do PSDB. E o Fernando Guimarães era do Direito Já, Fórum pela Democracia. Uma união aí de grupos suprapartidários que apoiou a Frente Ampla, fez vários mini-congressos, palestras, que vai desde o Luciano Huck até o Santos Cruz, passando pela Carmen Lúcia Marina Silva, dentre outros. E aí, Sóstenes, deixa eu te mostrar outra coisa aqui também, paião. Sabe quem é Paulo Marinho? Sabe quem é ele, né? Tá no PSDB. Dória que levou. Ó o L. Ó o L. Sabe quem é, né? Aí meu querido Sóstenes Cavalcante, né? Sabe quem é esse aqui, né? É o presidente de honra do PSDB, né? Histórico, Fernando Henrique Cardoso, né? E o Lula teve apoio, né? A José Serra, Tasso Gereissati, que são pessoas de peso pesado no PSDB, que estão no PSDB até hoje. Então, assim, cara, é uma loucura isso daqui. Eu até entenderia o Sóstenes ir no evento, né, da nomeação do Aécio como presidente do PSDB, cumprindo uma função protocolar, institucional, em nome do Valdemar e do Altineu, mas esse tipo de fala, Sóstenes, é algo absurdo, é algo ridículo. Isso aqui é a imbecilização do brasileiro, que é despolitização total. E é contra isso que eu trabalho, sabe? Que eu me dedico. É explicar para as pessoas o que é o Brasil, o que é a política. Quando você mente e desinforma, você está fazendo um desserviço para a nação, cara. É que eu até gosto de tudo, não tá nada contra o senhor, não. Tá entendendo, gente? E ainda vender que o PSDB foi o partido que mais combateu o PT. Você tá com a cabeça onde, Sóstenes? Lula e Fernando Henrique Cardoso, ambos membros do Diálogo Interamericano. O próprio FHC que levou o Lula para lá. Lula já ajudou na campanha do FHC. A gente já fez dossiê sobre isso do Arquivo Nacional, mostrando até os valores doados na época, aquela campanha do FHC para Senado, nos anos 80, lembra? Como assim, cara? Tá maluco? O que nos une... Não tem nada que me une no PSDB não, irmão. Quero distância. Quero distância. Aí o Marfinha fala assim, ó, é simples, é o que eu venho dizendo há tempos. O inimigo não é o PT. Não é o PT que quer nos destruir. Bom, até quer, mas não tem os meios. Pode até ter, mas não todos. O problema não é só o PT. É o regime como um todo, mas o Marfinha fala, são os tucanos. Eles querem a volta do bipartidarismo fake do Brasil, querem voltar a ter os votos da direita enquanto fingem ser de direita. O ditador fez o que fez em nome dos tucanos. O governo hoje é tucano e ninguém percebeu. Quem manda são 3 tucanos e uma tucana, que tutelam o presidente Lula. Bom, você parar para olhar, o Moraes é tucano, o Gilmar Mendes sempre foi tucano. A economia é toda guiada pelos tucanos. O Haddad age como tucano. O Alckmin é tucano. Então, assim, as pastas que realmente
mandam, né, os ministérios, todos possuem uma política. Você acha que o Alexandre Silveira, que recebeu os irmãos Batista lá no Ministério de Minas e Energia, você acha que ele parece ser mais petista, ele que é do PSD do Kassab, ou ele é mais tucano? Um social-democrata. Mas é a turma do Sóstenes. Ainda bem que tu foi lá em nome do Valdemar, viu? E do Altineu, não foi o nome de Bolsonaro, porque se fosse ia ficar maluco. Aí a turma lá no Quinto escreveu um breve artigo falando o seguinte: discursos nas redes e movimentos nas sombras. A prisão de Bolsonaro desencadeou mais um movimento político que expõe a verdadeira face de alguns atores que se dizem bolsonaristas, mas, na realidade, estão interessados apenas em conquistar votos para 2026. Nada de novo. A ascensão de Tarcísio e seus aliados serve como exemplo claro dessa dinâmica oportunista que hoje domina o cenário. Enquanto Eduardo Bolsonaro tenta manter a defesa ativa, mesmo diante do cerco judicial e midiático, o governador de São Paulo e seu grupo optam pelo silêncio nos momentos cruciais, como no dia da prisão, para só depois virem com notinhas calculadas, mencionando conversas com Gilmar Mendes. Olha, o Tarcísio falou com Gilmar Mendes. Foi massa. Mas, por acaso, Mendes é um dos ministros do Supremo que, junto com Moraes, tem mostrado uma sanha particular para manter Bolsonaro preso. A tal defesa que alegam fazer é, na verdade, um jogo político para dividir a base bolsonarista e preparar o terreno para 26. Além da ausência na hora necessária, sabe-se que o Cadeirudo passou o fim de semana nas montanhas em Campos do Jordão. Estava de uma mini-férias, está muito cansado. Um verdadeiro aliado abrir a mão de uma viagem dessas para se manifestar rápido, mostrar presença e dar sinal claro de apoio ao ex-presidente em um momento delicado. Eu que não sou ninguém, eu sinto que em momentos como esse eu tenho a obrigação de estar aqui, né, dando minha cara a tapa para falar, gente, e aí? Que alguém acha assim, cara, tu que acompanha tanto, e aí? O que é que acontece? Eu acho que eu tenho que estar aqui para dar minha cara a tapa. Quem dirá quem foi eleito aí graças a Bolsonaro? Outro elemento dessa estratégia é o papel dos chamados aliados, que adoram dar informações em off para a imprensa. Vazar informações seletivamente alimenta a desqualificação interna, cria narrativas para enfraquecer adversários dentro da própria base bolsonarista e manter um ambiente político instável, sempre favorável aos interesses desses grupos que buscam o controle eleitoral. Além disso, a agenda do grupo de Tarcísio não parece lutar por anistia ampla e libertadora, mas sim negociar medidas paliativas, como a prisão domiciliar, que mantém Bolsonaro preso, mas com algum conforto estratégico, né? O grupo Tarcísio é ele, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Kassab. Parece que essa turma quer anistia. Isso demonstra que o foco está muito mais na construção de candidatura e de projeto eleitoral próprio do que na efetiva defesa do líder que os elegeu. Outro ponto importante é a estratégia de desqualificação interna. Já vimos isso com Eduardo Bolsonaro, que foi sistematicamente enfraquecido politicamente. E agora, o alvo é o Flávio. Essa prática tem como objetivo abrir espaço para Tarcísio, desgastando o sobrenome Bolsonaro para que ele possa crescer como opção da direita, sem enfrentamentos diretos. É uma jogada cuidadosa, mas que deixa claro que parte da base bolsonarista está longe de ser unida ou leal. Mais do que nunca, a verdadeira base precisa abrir os olhos para esse cenário. Quem realmente está na luta pela liberdade e pela manutenção do legado de Bolsonaro são poucos. Eu diria muito poucos. Muitos jogam apenas para garantir votos, usando a imagem de Jair como mercadoria política. Essa divisão só enfraquece o campo, que deveria estar unido diante uma grave e permanente ofensiva contrária. Os movimentos não são de defesa, mas de oportunismo eleitoral. O tempo mostrará quem realmente esteve ao lado de Bolsonaro e quem apenas quis surfar na crise para ganhos políticos. A base bolsonarista precisa entender que defender o presidente preso requer mais do que discurso. Necessita estratégia, união e ação concreta. E os que desqualificam a família Bolsonaro estão longe dessa luta. Em uma verdadeira batalha, a lealdade se mede na prática, não no discurso barato para as redes sociais e movimentos contrários nas sombras. Aí o Paulo Figueiredo comenta sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro e fala umas coisinhas a mais. Que o desespero destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. Porque vai ter candidatura, sim, de um Bolsonaro. Vai ter candidatura, sim, não é vice, não. Ora, vocês acham que vai acontecer o quê?
No momento em que sair Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, com o apoio do Eduardo, com o apoio do Carlos, com o apoio do Renan, todos os filhos apoiando, possivelmente, não converso com ela, mas imagino que naturalmente também, com o apoio da Michelle, vai fazer um acordo com quem? Quanto tempo um candidato... O Tarcísio eu acho que nem seria candidato numa hipótese dessa, porque ele não é... O Tarcísio reputou ele inteligência. Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema, Caiados da vida? Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Pelo menos não com voto da direita. Como que a gente acaba com a reputação? Com a verdade, só expondo que a pessoa é um candidato do sistema. Precisa de muito. Ah, bom, para isso precisa ter rede social, né? É, por isso que você precisa ter VPN, tem um link aqui na descrição. Teve gente que ficou pegando essa fala do Figueiredo, ai, vai acabar com a reputação, vai fazer isso, vai destruir a pessoa. Cara, como se fosse assim uma ação maligna e desonesta. É só mostrar quem eles são. Tem o que demais nisso? Ai, é porque cada vez mais cresce os wokes da direita. Aquela turminha do mimimi, a turma que reclamava do mimimi da esquerda, que palavras machucam, agora virou da direita. Ai, porque olha como ele falou, olha como ele é radical, olha como, cara, pelo amor de Deus, entende o que tá sendo dito, entende o discurso? Aí pra trazer aqui de exemplo, cara, é só mostrar a verdade. Começando aqui pelo próprio Ratinho Júnior, que o Figueiredo citou. A Thalita colocou, né? 42 segundos de fala do Ratinho Júnior. Vamos da prisão de Bolsonaro. Quantas vezes ele falou a palavra anistia? Nenhuma. Você vai ver a grande indignação do Ratinho Júnior. Olha como ele tá indignado. Olha, primeiro que eu lamento. Eu acho que para nenhum país do mundo é bom você ver um líder que já presidiu o seu país, seja de partido A ou partido B, estar sendo preso, né? Ainda mais uma conjuntura que não foi por roubo, não foi por assalto ao cofre público, foi por uma questão de brigas políticas. Então eu torço para que a justiça possa ter serenidade, né? E, inclusive, de certa forma, sensibilidade com a saúde do ex-presidente, para que ele possa, se tiver que cumprir uma pena, de uma maneira razoável, onde não comprometa a sua vida. Se tiver que cumprir pena aí, pô, é uma forma mais de boa, deixa ele preso em casa. Eu espero serenidade. Depois dessa fala aí, Alexandre de Moraes botou a mão na cabeça, coçou a careca, até cabelo nasceu. Falou, rapaz, aí, acho que eu fui longe demais, viu? O Ratinho Júnior falou que eu tenho que ter serenidade. Agora eu vou mudar. Agora eu vou me tornar um homem sereno. Eu agora vou me tornar um homem sereno depois do Ratinho Júnior. Aí aqui vem o Clark. Reencontrando o amigo Paulo Guedes. Um dos grandes ministros que esse país já teve. É por figuras como ele que eu ainda acredito no nosso Brasil. Rapaz, se eu tivesse acreditado no Brasil por causa do Guedes, eu já tinha desistido. Porque o Guedes desistiu do Brasil. Ele só liga pro dinheiro dele, né? Montou a Ivy aí, a City dele, boletando aí adoidado com projetos de transição energética, mercado de carbono, economia verde, agenda SG, tudo que eu ataco, tudo que eu discordo. E aí, calado, né? Sobre o restante do que se passa no Brasil. Então, se o Guedes fosse um motivo de esperança, meu amigo, eu já tinha desistido. Aí o Clark comenta, né? Olha que maravilhoso. Enquanto o Bolsonaro está sofrendo violações de direitos humanos, o dito amigo Paulo Guedes se encontrando com Romeu Zema, né? Ah, os liberais. Calado está, calado continua. Aí eu coloquei aqui na sequência de pirraça, o Constantino surtar também. Ai, o PCO, o Ramais. Tá bom. Gente, olha como são as coisas. O Paulo Guedes não abre a boca. O Romeu Zema ataca Eduardo Bolsonaro gratuitamente. Ainda mente sobre a questão das tarifas, sobre a Magnitsky. O Ratinho Júnior idem. Lembra da palestra do Ratinho Júnior no BTG, que falou que o Bolsonaro acabou? Porque eu não esqueci, não. Ele já tá registrado lá no Atlas. No Atlas de setembro, já tá lá. Enquanto isso, aí é aquela coisa que tu tinha que botar na cabeça e pensar. Cara, como é que alguém... que eu acho que dá pra falar que é extrema esquerda, né? Se tiver uma extrema esquerda, acho que o pessoal se encaixa nisso. Cara, tá aí, um cara de esquerda, trotskista, vendo que tem absurdos. Consegue abrir a boca e apontar. E os aliados, tá ali, ó.